Pod Cristão. Acho que estava desligado. Olá, pessoal, novamente. Seja muito bem-vindo. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreve aí. Aproveita para já deixar o seu like e compartilhar o nosso vídeo, que ajuda bastante o engajamento do nosso canal. Porque o YouTube ele vai entender que o nosso canal é relevante, assim ele vai divulgar para o máximo de pessoas possível também. Quero pedir para você aí pegar a sua lição dos jovens, Metanoia, abrir lá na lição 9, já deixa aí do ladinho, daqui a pouco a gente já vai usar ela. E abre também lá em João 14, que é o nosso texto base aqui da lição de hoje. Mas antes, quero aqui apresentar o meu colega, co-host aqui, o Jonas, que ele é diretor dos jovens aqui da Igreja de Bom Jesus, diretor da sonoplastia também daqui da igreja, e ele tem um cargo novo aí da igreja que não se tem em outras igrejas. É um cargo que só ele tem, da igreja inteira, é só ele que tem. Qualquer BO que acontece, o povo não vai às vezes no ancião, ou às vezes nem às vezes no pastor. Chega no Jonas, vê o Jonas assim de longe, nossa, tô vendo o Jonas, vou lá conversar com ele. Falar, ô Jonas, como faz isso aqui? Precisa resolver isso aqui. Ó, vai acontecer isso aqui, como é que nós faz? Então procura primeiro o Jonas para tentar solucionar aí o problema, o X da questão. E ele eu coloco aí que ele é um vice-ancião, né? Porque a gente tem ali o departamento do ancianato que cuida na falta do pastor, é o ancianato que cuida. E ele ali, ele é um braço do ancião ali, um vice-ancião. E também para você que está aí, às vezes desmotivado, sem perspectiva de vida, busca aí ter uma melhora de vida, uma mudança de vida, ser mais saudável. Ele é personal trainer, formado aí em educação física. Ele vai te passar algumas dicas, algumas orientações de como você pode ter uma qualidade de vida um pouquinho melhor. E um detalhe aí a mais, ele é especialista em corrida. Então, se você quer ir começar a correr, não sabe como é que corre, ele vai te passar algumas dicas aí. Mas após o pôr do sol, viu, gente? Obrigado. É isso aí, vamos lá então. Estamos aqui testando, né, nosso brinquedo novo, né? Nosso brinquedinho suporte aqui que a gente ganhou, né? A gente ganhou uma doação aí do Thiago, que participou aqui do nosso podcast. Muito obrigado, Thiago. Obrigado, Thiago, aí pelo suporte. Vai dar muito bom pra gente, porque às vezes a gente tá segurando o microfone, a gente começa a andar com o microfone, né? E às vezes não sai o áudio como a gente gostaria. Então esse suporte ele vai nos auxiliar nessa questão. Se você quer fazer alguma doação aqui pra gente, pode fazer, a gente sempre tá aceitando. Estamos aceitando doação aí, pra gente sempre estar melhorando também as nossas transmissões, para que você em casa sempre chegue com qualidade, na verdade, a nossa transmissão aí para você, da nossa lição. E claro, como o Wellington já me apresentou, o Wellington também faz parte da nossa igreja aqui, ele faz parte não daqui do Bom Jesus, mas do Dr. Paulo Prata. Está envolvido ali na questão da sonoplastia, né? Tiraram ele da diretoria, mas pelo visto hoje ele só ficou na diretoria. Ficou só no som, coitado. Mas ele gosta de ficar na sonoplastia, tem a mesma questão que eu, nós gostamos da sonoplastia, acho que a gente se sente bem ali, fazendo esse trabalho. A gente está sempre aprendendo coisas novas, né, com a sonoplastia, então isso nos motiva cada vez mais a gente continuar aí fazendo desse ministério aí da sonoplastia. Ele também está envolvido ali na questão do Ministério Jovem também, está engajado ali para você, jovem, querer continuar firme na fé aí, ou querer conhecer sobre a palavra de Deus também, né? Logo, logo nós teremos aí também o Dia do Jovem, e você será nosso convidado, então se prepare aí, vamos ter uma programação belíssima aí também. E claro, hoje e agora ele trabalha na questão de viajante. Ele viaja o Brasil inteiro aí, fazendo entregas para uma empresa, e é desgastante para o menino, mas
tá firme e forte aí nesse trabalho também. Agora irei apresentar os meninos aqui, sendo que um é nossa primeira vez, né? Ele... Recém-batizado, novo na fé. Novo na fé e já vem pegar a bucha de falar a lição, hein? Quer dizer o quê? O menino já está estudado, né? Então... Afiado. Então não é bucha, não. Às vezes um pouquinho envergonhado, mas já está feliz, né? O cara está feliz pela decisão que ele tomou de estar ao lado de Cristo. Ele é uma nova pessoa. Não quer dizer que ele não esteja cometendo ou vai cometer erros, mas ele é uma nova pessoa em Cristo Jesus. Amém. Então ele é o Mateus, nós estamos felizes que o Mateus está aqui. Amém. Consequentemente, logo ele vai estar participando de algum cargo, né? Já tem com certeza. Lá no Paulo Prata. Claramente. Com certeza já vai ter algum lá, já batendo na portinha dele, porque ele é forte, né? Então já dá para ver que o homem tem disposição para estar participando dos cargos aí. E nós temos também aqui o Elivando, né? Eu falo Elivando, né? Elivando. Ele já veio aqui algumas vezes, ele falou que ele se sente honrado em falar da palavra de Deus. Ele é um cara que eu acredito que não é pastor, mas poderia ser, viu? O cara tem um conhecimento muito vasto na palavra de Deus aí. Então, se você tem algumas dúvidas em encontrar o Elivando na rua, pode perguntar. Tá na ponta da língua. O que ele não souber, ele pergunta para Deus e Deus resolve a situação também. E estamos felizes também, Elivando, por você estar aqui mais uma vez. E queria que vocês dessem um oi pro pessoal aí. Se eu esqueci de falar alguma coisa, algum cargo que vocês têm aí. Não, o Mateus não, porque tá entrando. Mas o Elivando, ele tem o quê? O Elivando é tudo lá? Também. Ele quebra galho, tudo? Faz tudo. Tá bom, porque eu vi o Elivando falando lá do Mateus na hora que eu cheguei. Mas é interessante. Muito bom. Fala um oi pra galera aí. Pode falar. Primeiramente, né, boa noite. Eu agradeço pela oportunidade. É sempre um privilégio a gente estarmos aqui para estar aprendendo mais da palavra de Deus. Para mim, convite muito especial e quero estar aqui mais vezes. Com certeza. E é isso aí. A gente está aqui para compartilhar um pouco da palavra de Deus, aprender cada vez mais e crescer no conhecimento e na graça. Amém. Amém. Boa noite a todos, você que está nos assistindo aí. É um privilégio estar aqui novamente. Como eu falo, eu fico lisonjeado, né, quando eu recebo um convite para falar de Deus. E eu tenho certeza que essa lição aqui é extraordinária e muito conhecimento o Espírito Santo vai adquirir na nossa mente. E no decorrer da lição, aquelas dúvidas que sempre ficam na nossa mente, o Espírito Santo vai esclarecer. Nós somos vasos na mão do oleiro, né? E é isso. Amém. Amém. Isso aí. Queria aqui pedir para a gente já iniciar a nossa lição. Pedir aqui para o Elivando fazer a nossa oração inicial. Oremos então. Santo e maravilhoso Deus, nosso Pai de amor, bondade e misericórdia, louvamos o Teu nome, Senhor, por mais uma vez estarmos aqui, Senhor, para aprender um pouco mais da Tua lição. Seja com nossos amigos que estão nos assistindo através da internet, que o Senhor também tenha uma bênção especial para cada um deles e que qualquer dúvida que tenham em relação à lição, que o Espírito Santo possa nos usar nesse momento, Pai, para esclarecer. Te pedimos que o Senhor seja com a nossa mente e com o nosso coração, Senhor. Com a nossa mente para que possamos entender, Pai, o Teu propósito em nossas vidas. Com o nosso coração, para que possamos aceitá-lo em nossa vida. Que o Espírito Santo venha nos ensinar, esteja aqui conosco, em nome santo de Jesus. Amém. Amém. Bom, se você ainda não pegou aí sua lição, corre lá que ainda dá tempo. Abre lá na lição 9. E hoje a gente tem a nossa tirinha aí, para você que está nos acompanhando. Acho que tá... Hã? Tira dos meninos que tá travando. Momentinho aí, gente. Aqui é ao vivo, assim mesmo. Foi. Daqui a pouco a gente já volta aí pra vocês. Bom, mas a tirinha ali tá errada, irmão. Tá? Tá. Ela ali é da 8. Então não trocou. Pera aí. Vai dar tudo certo, gente. Aí, ó. Aí, ó. Bom, essa é a nossa tirinha de hoje. Encontrar paz interior. Aqui a gente vê um jovem tentando meditar, né? Aí tá com o balãozinho. Ok. Paz. Por que isso não está funcionando? Aí chegou outro rapaz conversando com ele. Você está tentando achar paz do jeito errado. Jesus disse em João 14:27
minha paz lhes dou, mas não como o mundo dá. Tente falar com ele, não com as velas. Aí na última, ele respondendo, tá certo, acho que comprei isso à toa. Ele falando das velas, né? Isso aqui eu achei até engraçado, né? A tirinha. Ela sempre vem de uma forma que ela contextualiza ali a lição de uma forma mais dinâmica, mais diferente. E aqui é um pouco do que a gente já tá vindo estudando as lições passadas. Se porventura você não assistiu, corre lá depois que acabar esse vídeo para você assistir os nossos outros vídeos também. E a tirinha aqui de hoje, ela tem muito a ver com a gente acabar querendo colocar outras coisas pra a gente tentar achar a nossa paz, colocar colocar como uma comida, colocar um celular, outras coisas como pra gente ter a nossa paz, mas a gente esquece que essas outras coisas não preenchem a paz que Cristo realmente, a verdadeira paz que Cristo dá, né, pra gente. Então a gente tenta colocar isso em outras coisas que são vazias, em vez de colocar em Cristo, que é a nossa verdadeira fonte de paz. Então achei bastante interessante essa tirinha, a forma que ela abordou aqui o contexto, né? Não sei se voltou nossa... Não voltou nossa câmera? Não. Eita, DBO, gente. Então, a gente tá tentando aqui resolver, mas se os meninos aí quiserem comentar alguma coisa que eles acharam aqui da tirinha, alguma coisa interessante que queiram comentar, podem ficar à vontade. O pessoal de casa consegue ainda escutar. Essa questão aqui da paz mundana não tem nada a ver com a paz de Cristo, né? Por isso que ele fala que ele vai dar uma paz, mas não da forma que o mundo dá. Porque o mundo, ele tem uma semelhança de paz com como tudo está dando certo. Né? Tipo assim, as contas estão em dia, o trabalho está em dia, o meu veículo está em dia. Está tudo dando certo, é como se está em paz, né? Eu estou em paz. Mas nós, cristãos, estamos em paz quando a nossa consciência está tranquila, né, com o Espírito Santo. Eu tenho isso comigo, porque muitas das vezes está tudo dando certo, entre aspas, mas a gente está em débito com Deus, né? A gente vê que a gente não poderia ter feito mais para Deus e a gente está em débito com Ele. E a gente acaba não tendo essa paz, né? Mas quando às vezes as coisas não estão andando no caminho certo, mas a gente está numa comunhão tão bom com Deus, a gente fica contente. Porque igual na lição a gente vai aprender mais lá na frente, eu não ia falar, mas eu vou falar, tem a ver com a gratidão, né? Eu acho que um coração grato, a gente consegue ver as coisas melhor e com mais humildade, na verdade. Sim. Mateus? Comentando aqui um pouco, é que a gente vê que meu irmão pegou aqui a gente, como é que eu posso dizer? Fugiu aqui a palavra agora. Muitas das vezes a gente imagina que está sendo feliz e que está tendo a paz no mundo. Mas não é realmente, porque quando a gente cai em si, a gente vai ver que o que a gente precisa totalmente é a paz que Deus tem a nos oferecer. Que se a gente adiantando mais a lição, quando a gente for seguindo, a gente vai entender melhor que essa paz é o próprio Espírito Santo, né? Sim. Que Ele nos prometeu. Então é isso. Exatamente. Você está arrumando aqui, então vamos dar sequência aqui, falar de domingo. Aqui a parte de domingo ela vem com o título Coração Ansioso. Aí aqui ele vem contando, né, inicialmente, a história de um pai. Ele era um pai ali de uma família. E a determinado momento ali da história, o pai, ele simplesmente pega e vai embora da casa sem motivo nenhum, sem dar satisfação nenhuma. Ele só pega e sai. Como se ele tem o termo popular, né? Vou comprar cigarro. Ele foi comprar o cigarro dele e não voltou. E o filho ali desse rapaz, ele era muito jovem. Aqui cita, acho que a idade dele, ele tinha cerca de 10 anos. Então ele era ali muito novinho, ele não tinha entendimento às vezes do que estava acontecendo,
do porquê o pai foi embora. Então isso ao longo, aqui contando, ao longo da vida dele, ele começou a ficar sem, eu diria ali, sem perspectiva de vida, porque o pilar dele, aquilo que ele tinha como exemplo, já não estava mais presente, que era o pai dele. Então ele começou a ficar muito mais ansioso, ele começou a se isolar muito mais, porque o pilar que ele tinha, que era o pai dele, simplesmente ele sumiu do mapa e acredito que pela idade, talvez ele até se culpava. Nossa, será que meu pai não me amava? Será que meu pai não gostava de mim? Não queria ter eu por perto? Então, acho que isso para criança, né, nessa idade, pode ter... como que eu falo? Fugiu a palavra. Acaba atrapalhando ali o desenvolvimento da criança. Porque ela precisa de a criança até determinada idade, ela tem ela precisa ter alguém para se apoiar, para se ter um exemplo, para que ela assim ela cresça sabendo os valores, ser uma pessoa de caráter. E aqui mais para continuando a história, chega um momento ali da adolescência dele que ele fica mais isolado ainda, ele fica mais antissocial, assim dizendo. Então ele não consegue ter relacionamento com outras pessoas, porque ele tem a dificuldade de se relacionar com outra pessoa, com medo de talvez aquela pessoa que ele se relacionar, ela também ir embora igual o pai dela. Então isso acaba criando muitos traumas dentro ali da criança, e assim ele estava com muita dificuldade para ter esse tipo de relacionamento, que é o ideal para a gente ter com outras pessoas. E aqui tem muitas vezes ele tinha pensamentos como: não há como sobreviver nessa cidade, vamos morrer de fome. Às vezes eu pensava coisas como: nunca serei capaz de lidar com a vida, é demais para mim. Então aqui alguns pensamentos que ele estava tendo pelas dificuldades que ele devia passar ali com sua mãe. Aqui não cita se ele tinha irmão ou não, mas cita que ele tinha uma mãe aqui. Então as dificuldades que eles deviam passar ali, que por conta da base ela estar em falta. Então a gente vê aqui uma grande problemática de hoje em dia, quando não se tem ali a presença paterna. A gente não está querendo aqui militar nem nada, mas é a realidade, a gente aprende isso. Você precisa de uma base para você se solidificar, para você ter aonde se apoiar, onde você se inspirar, onde você ter um exemplo. Tem grandes mulheres aí que conseguem cuidar de uma família enorme, mas a falta faz com que o outro lado ele também acabe se sobrecarregando muito. Então aqui a gente vê isso também um pouco claro aí. E aqui no finalzinho eu queria só ler o que a lição grifou, para eu já encerrar aqui a minha fala também. Felizmente, Deus não me deixou naquele estado de ansiedade. Jesus me deu a solução para um coração ansioso. Hoje estou vivo e tenho paz porque apliquei a prescrição de Deus para a ansiedade. Então aqui mais para frente a gente vai ver mais coisas relacionadas a isso. Então aqui só foi um contexto para entrar na lição. Se alguém quiser acrescentar alguma coisa a mais aqui de domingo, comentar alguma coisa. Só uma coisa, a gente percebe que Deus ele não quer que nós vivamos ansioso. Às vezes, por circunstância da vida, acaba acontecendo algo em nossa vida e aquilo que acaba prejudicando a gente. Muitas das vezes a gente vem de uma família desestruturada, a gente vem de
de problemas familiares e crescem igual essa criança cresceu. Muitas das vezes traumatizada até por se relacionar com outras pessoas. E isso acaba prejudicando. Acaba prejudicando a vida da pessoa, não consegue se relacionar, não consegue desenvolver. Cria um tipo de bloqueio. Mas o que é mais maravilhoso em tudo isso é que apesar de tudo que acontecer na nossa vida, podemos dizer assim, Deus ele sempre vai ter uma solução para a gente. Sempre ele vai querer resolver nossos problemas, sempre ele está disposto a resolver. É isso. Sei. Quando eu li essa parte da lição de domingo, assim, eu me identifiquei muito como se fosse eu que tivesse escrevido, porque é como se eu vivi um pedaço dessa história. Porque, como eu falei na igreja, uns dias atrás aí, meu pai morreu, eu tinha 11 anos. Esse rapaz, o pai dele foi embora, ele tinha 10, né? Então, a minha situação era que aqui tem destacado aqui, ó. Sem um segundo protetor, eu vivia ansioso nas ruas violentas de Brooklyn, né? Mas eu era na outra cidade, né? Sem ninguém em quem confiar, caso eu precisasse ser defendido. Então tem essa situação mesmo, porque às vezes a gente precisa de alguém para nos defender, né? Tipo assim, um filho sem pai, assim, só com a mãe, né? Não que a mãe seja mais frágil, né? Mas tipo assim, o pai parece que tem mais autoridade, né? Tipo assim, as outras pessoas podem até bagunçar contigo, te humilhar, fazer essas coisas. Tu não tem, como é que tu vai para tua casa? Né? Quando tem um pai ali, chega e já conta para ele, ó, pai, aconteceu assim, assim. Quando a gente não tem, que é ruim, que tu tem que viver com aquilo. Aí teu sonho é crescer para te poder se defender, né? E eu achei interessante isso aqui, que eu até me emocionei, né? Que é como se fosse eu que estivesse escrevendo isso aqui. Mas é isso, é o meu comentário. De certa forma, Deus sempre está nos protegendo, né? Exatamente. Tem mais comentar alguma coisa de domingo? Senão a gente já vai aqui para nossa segunda. Agora eu posso falar. Pode Agora falar. Resolvemos o BO. Tivemos uns probleminhas técnicos aí, mas já resolvido. Tudo certo. Mas, entrando aqui na lição, até seria a parte que eu iria falar. Eu gostei e entendi sobre essa questão da história, né? Porque nós temos várias pessoas que passam por isso, né? Às vezes perde os pais, igual o Elivan contou aqui também sobre a experiência dele. E a gente não sabia, eu não sabia, né? Então, como é que a gente já convida as pessoas e Deus já providencia as pessoas certas, né? Para falar sobre o assunto, porque passou pela experiência. Para não que a gente fale, por exemplo, na lição, não seja uma questão mentirosa, só historicidade aí, que a gente está inventando alguma coisa. Mas o que eu achei interessante é que nós não temos, na verdade ele não tinha um pai paterno, mas ele tinha o pai que é o melhor de todos, né? Que é o que cuida de nós, de uma forma ou de outra. Mesmo a gente às vezes não aceitando ele, a princípio, ele está cuidando, ele está fazendo o caminho, né? Da mesma forma que o Elivandro, ele foi seguindo o caminho e foi cada vez chegando mais próximo de Deus, essa pessoa também passou por isso. Então, Jesus foi o quê? Preparando o caminho para ele. E como, por exemplo, Mateus hoje está também, foi começando o quê? Caminhando. Foi assim, chegando a mensagem aos poucos, ele foi aceitando. Então, Deus vai cuidando de tudo. E isso que eu achei interessante dessa história, porque ele não desamparou. E a gente tem até uma música que a gente canta na nossa igreja, né? Que ele me amparou, né? Que é uma música que até foi cantada na igreja. E ele é muito interessante por causa disso. Então Deus cuida de todos os passos. Isso. E ele vai cuidar de cada um que quiser que ele cuide. Então você está passando por alguma questão, algum problema, você perdeu algum ente querido que cuidava de você, que você tinha aí uma intimidade assim de proximidade, Deus vai cuidar de você. Ele vai te confortar, ele vai te mostrar outras pessoas também que são boas, que vai te cuidar também, vai ajudar você também. Então, basicamente, eu peguei isso da lição inicialmente ali de domingo. Só não cortando você, uma certo. coisinha que eu queria acrescentar, que tem uma sensação pior do que o exemplo, a gente perceber que não tem o pai porque morreu. Ou então a gente ter o pai e ter a mãe, mas se sentir abandonado. Isso também acontece com a maioria das famílias. Então, o que é que eu tenho a dizer para todos que estão nos acompanhando e para todos aqui? Que apesar que a gente esteja abandonado por pessoas por familiares, mas Deus está sempre disposto a nos acolher, sempre disposto a nos conduzir da melhor forma possível. Exatamente. Dando sequência aqui, queria que o Elivandro falasse para a gente de segunda-feira. Na parte de segunda-feira, vem já com uma pergunta aqui, o tema, o título aqui. É possível encontrar paz?
Aí eu faço aí uma pergunta reflexiva para nós. Assim, mas como encontrar paz? No mundo desse aí que está os caos. Como eu vou encontrar paz? Aonde está a paz? Porque uma coisa a gente tem que entender, que se a nossa paz ela está naquilo que está dando certo, se está dando todo certo as coisas, a gente está em paz, essa não é a paz que vem de Deus. Porque Deus disse que no mundo a gente teria aflição, né? E que a gente tinha que ter bom ânimo. Então, tem muita gente que confunde as coisas, confunde as bolas, como diz o ditado. Acha que a paz está associada às coisas que está dando certo. Quando as coisas estão dando certo, a gente se sente feliz, né? Se sente aliviado. Mas a nossa paz não tem que depender disso. Porque se eu tenho um carro e o meu carro quebra, e a minha paz, se eu tenho um carro, tenho um emprego, eu perco o meu carro, perco o meu emprego, e aquilo é motivo de muita tristeza e desânimo, e se eu não perdesse ele, eu continuava a minha vida de boa, a minha paz não estava em Deus. A minha paz estava no meu carro e no meu emprego. E muitas das vezes a nossa paz está naquilo que a gente tem, ou naquilo que é igual a tirinha. Que a gente pode fazer, exatamente. Então a gente tem que entender com isso. Não, eu perdi isso, mas eu estou em paz, porque a nossa paz tem que vir de Deus. Até uma tirinha aqui que fala aqui. A paz de Cristo não é nada parecido com a paz que este mundo oferece. A paz que precisamos buscar não é deste mundo, nem mesmo nossa, mas vem do alto quando o Espírito Santo habita em nós. Então é essa paz que nós temos. As coisas vão começar dando certo quando? Quando Jesus voltar. Por mais que a misericórdia de Cristo ainda abranja a nossa vida, que a gente tem momentos felizes na igreja, no nosso trabalho, num passeio com os amigos e assim, etc. A gente tem um momento de alegria, de felicidade, mas a gente tem que entender o seguinte, a gente está aqui numa missão, né? Nós somos missionários nesse mundo aqui. Então, para Jesus não foi fácil, como é que para mim vai ser fácil? Eu fico olhando para a história de Jó ali, né? A paz dele não estava nem nos filhos, nem na família. Nossa paz também, nossa paz não tem que estar nos nossos familiares também. É por isso que Deus diz que quem considera um familiar, um pai, uma mãe, mais do que ele, não é digno dele, porque a nossa paz realmente tem que vir de Deus. E a gente só consegue essa paz se a gente buscar na fonte. Isso aqui é Jesus que a gente pode tocar, que a gente pode ler, pode abraçar, pode fazer carinho. É como Jesus se apresenta para nós. Porque se Jesus aparecer aqui nesse momento para nós, a gente não consegue contemplar a glória dele, porque ele é muito poderoso, de Deus. Até os anjos eu creio que a gente não consegue, a não ser se Deus de uma forma ali que ele tudo pode. Mas esse é o Jesus que nós temos que se relacionar com ele. É daqui que vem a nossa paz. Não sei quanto de vocês ou vocês de casa tiveram essa experiência de estar triste, desanimado, e de repente você abre a Bíblia ali, ou abre o celular, vê um vídeo ali. Parece que Deus ele usa pessoas só para te dizer que está tudo tranquilo, que ele está com a gente e que a gente não precisa se preocupar. E que a gente possa ter isso em mente. Essas coisas do mundo vai se acabar. O que não vai se acabar é o próprio Deus. O que não vai acabar é a felicidade. Então, vou deixar uma pergunta bem reflexiva para todos nós. Onde está a nossa paz? Em que está a nossa paz? E que isso possa servir de reflexão na nossa mente, que a gente possa fazer uma análise na nossa vida e entender se a nossa paz está em Cristo ou se a nossa paz está naquilo que dá certo ou que deixou de dar. Só uma coisa que para complementar o que o Elivandro falou, às vezes a gente acha que a gente não consegue ter essa paz porque a gente não, hoje a forma que a gente tem para ter a comunhão com Deus é individual, é íntima. A gente lá às vezes no nosso quarto, a gente pega e ora, quando a gente está lendo a Bíblia, lendo a lição, e aí a gente acha que é a coisa mais difícil, que pela nossa época, que realmente é. A gente tem muito mais coisas que nos dispersam do que coisa que vai nos aproximar de Cristo. Mas aqui a lição, ela cita, né, a história que de Cristo ali com os discípulos, se eu não me engano, da ceia e outros eventos. Os discípulos, eles viveram 24 horas com Cristo. Mas, e eles falaram, a gente te ama, a gente nunca vai negar o Senhor, a gente nunca vai, digamos assim, a gente nunca vai entregar o Senhor. Mas Cristo,
com toda a sua sabedoria, vira, vocês não me amam. Vocês, aí até cita aqui, né, a parte de Pedro, fala, você, talvez ali eu colocaria que ele era ali um braço direito ali de Cristo, que estava sempre à frente, organizando os eventos, as palestras e tal. Você, Pedro, vai me negar não uma vez, você vai me negar 3 vezes. Você pode não me negar uma, mas você vai me negar 3 vezes. Então, se os próprios discípulos que viveram 24 horas com Cristo tiveram essa postura, imagina a gente. Então, o que sobra pra gente é essa busca diária. É essa entrega de reconhecer que sem Cristo, realmente a gente não tem nada. E a gente só vai conseguir ter realmente essa paz aqui que a lição ela está abordando, buscando. Não tem como. Se até os próprios discípulos que estavam ali com Cristo, que eles não entenderam até o fim qual que era o propósito de Cristo, qual que era a missão real de Cristo, imagina a gente. Eles estavam ali, eles escutaram todas as histórias, todas as parábolas e ainda assim não entenderam. Então, se a gente não buscar, é claro que você não vai entender. Então é lógico que você vai se apegar ao carro, à sua casa, ao seu celular, a outras coisas que não te levam ao foco principal, que é Cristo. Então é mais ou menos isso. A gente não pode perder essa linha. A nossa linha é que a gente tem que reconhecer o nosso eu, e que a gente mesmo, sem a palavra de Deus, a gente não dá nada. É só acrescentando uma parte que eu esqueci, é que se a nossa felicidade estiver no que está dando certo, nossos bens nas coisas que está dando certo, se nós estivermos em paz só quando está tudo dando certo, quando que vamos ter paz, né? Porque não tem, gente, tu paga um boleto ali, mas já vem outro. O teu carro tá bacana, mas o teu emprego teve problema. Tudo tem problema. Então a gente nunca está livre, então a gente nunca teria paz. E outra, a paz provém de Deus, né? Que tem a paz do mundo e tem a paz de Deus. Quando a gente está com sede, está na nossa casa, a gente sabe onde tem água, não tem? Quando você está com sede, você vai buscar água no guarda-roupa, no sofá, na cama, você vai na geladeira. E isso que é o erro nosso, como cristão, que às vezes a gente sabe onde buscar a paz, mas a gente quer ir buscar a paz, sabe onde? No celular. Eu não estou legal não, vou olhar uns vídeos aqui engraçados, vou olhar isso aqui para ver se eu acalmo minha mente, sendo que não é o caminho, né? O nosso caminho é só esse aqui, não tem para onde ir. O celular serve se for para te levar aqui também, né? Também é um meio, né? Que Sim. tem sido uma bênção, usar da forma correta, né? Isso aí. Alguém mais? Senão a gente já parte aqui para a nossa terça-feira. Nosso Mateus. Ficou tudo muito esclarecido aí, né? E eu queria começar também com uma pergunta. Primeiro, a gente tem que entender o que é a paz e quem é a paz, né? Pelo que eu estudei e meditei aqui um pouco, a gente vê que a paz é o próprio Espírito Santo. Porque no momento em que Deus fala para os discípulos, né, que ele já tem que ir, que ele tem que subir, os discípulos ficaram preocupados. Mas ele falou, não, calma, que a minha paz vai estar com vocês. Né? Então a gente chega numa conclusão que a paz é o próprio Espírito Santo. Então a gente não precisa nada mais, que nem o irmão comentou. A gente sabe onde buscar a paz, mas muitas das vezes a gente quer buscar a paz em outra coisa. E o tema aqui é a paz e o cristão, né? Como eu posso estar buscando essa paz? Será que eu tenho buscado? A gente tem que estar disposto a todos os dias em oração, em comunhão, estudo da palavra, estar sempre buscando o Espírito Santo, porque somente Ele irá trazendo essa paz. Porque no mundo que nós vivemos, um mundo de caos, de tantas coisas ruins acontecendo, é normal que a maioria da população viva ansioso, viva triste, viva sem paz. Mas nós só iremos encontrar a verdadeira paz em Cristo. Ele é a nossa verdadeira paz. Se algum mais querer dar um... Não, eu queria pegar um gancho aí.
É interessante porque o inimigo ele quer tirar a nossa paz, realmente. Porque sabe quando a gente não está em paz, a gente está ansioso, que o irmão comentou, a gente está triste, a gente chora, a gente se expressa de qualquer forma que o coração manda, né? Uma vida de uma pessoa sem paz é uma vida agoniada, é uma vida triste. Eu comparo igual a vida de uma pessoa que só vive estressado. Às vezes ninguém quer estar perto de uma pessoa que só vive estressado, só vive reclamando. Então, quando a gente está sem a paz, a gente está sem a nossa consciência boa, assim, a nossa consciência limpa. É por isso que Deus aqui, que está até destacado aqui da parte de terça-feira, que eu vou até pedir licença para me ler aqui do irmão. Quando Cristo veio, ele trouxe o reino de paz. Isaías predisse que o Messias seria o quê? O príncipe da paz. Só que o que a gente tem que entender, o que o povo também não entendeu naquele momento, que ele achou que Cristo vinha, estabelecia o seu reino ali, ele estava sob o jugo romano, sobre o jugo romano. Eles imaginaram que ele vem trazer a paz, então nós estamos pagando imposto, e vai estabelecer o reino dele aqui, nós Israel vamos ser um reino muito maior, porque ele dizia que era rei do jeito. Então nós vamos governar Roma, vamos governar todas as pessoas. E daí vem a nossa paz. Só que quando Jesus chega, eles veem que não são do jeito que eles imaginavam, eles acabam ficando tristes, sendo que Jesus veio trazer a paz de que forma? O mundo estava entregue às trevas, né? Não havia salvação antes do sacrifício de Cristo, né? Antes do plano da salvação, na verdade, porque antes dele vir, as pessoas já havia salvação. Mas sem esse plano não havia salvação. O mundo foi entregue, foi vendido tão barato para o inimigo, e Deus veio para trazer a paz dele. Mas não somente nessa vida aqui, não somente nesse mundo, mas na eternidade. Porque na eternidade não haverá nada que vai nos tirar a paz. E eu fico feliz com isso, porque a gente sofre tanto, né? Apesar da gente viver pouco tempo, fico imagina Matusalém, né? E Noé ali, que viveram muito tempo, Adão, que veio tantos anos, 900 e poucos anos aí de sofrimento, e a gente não está aguentando nem, estou com 25 anos, já estou pedindo para sair, como diz o ditado. Imagina esses grandes homens aí, não, tanto que não sofreram, né? Eu só queria enfatizar aqui um texto que está em João 20:19, né? Que diz assim, diz realmente sobre isso. Ao cair da tarde daquele dia, no primeiro dia da semana, estando trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, Jesus veio e se pôs no meio deles, dizendo que a paz esteja com vocês. Ou seja, a paz é o próprio Jesus. É o próprio Jesus. Então é isso. Que nós possamos, cada dia da nossa vida, buscar a verdadeira paz e deixar de lado que nem são paz passageiros, vamos dizer assim. Talvez bem materiais, talvez vídeos que não edificam a nossa vida, talvez coisas que nós estamos buscando que não agrada a Deus. Uma hora lá na frente a ficha vai cair. E talvez a gente vai cair numa situação pior do que a gente estava. Buscando a paz em lugares que não vai ter a paz verdadeira. Isso aí. Buscando a paz no sofrimento. Exatamente isso. Então vamos aqui para a nossa quarta-feira. Muito bem. Na nossa quarta-feira nós temos as questões que os nossos amigos já citaram aqui, já nos falaram aqui também. E eu queria deixar, né, o nosso texto-chave, ele enfatiza muito ali sobre João 14. E eu queria deixar João 14, de 1 a 3, para você estar lendo aí. Eu vou lê-lo aqui, mas possivelmente não corretamente, mas já tem uma promessa que, igual o Elivando falou, você está com uma questão de aflição, essa é uma promessa que pode te dar tranquilidade, que diz: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se assim não fora, eu não vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar, e quando eu for preparar-vos lugar, como é que é o final? Eu esqueci. Levarei para você junto comigo, para estejar comigo até os últimos tempos, né? Acho que é mais ou menos isso. Nós vamos procurar melhor para expressar, mas o que eu queria deixar é que a preparação que Cristo faz para nós, ele já nos conforta, demonstrando que a única forma que a gente vai ter paz, basicamente, é quando ele voltar. Enquanto isso não acontecer, nós teremos passageiros, né? Paz passageira, porque, igual o Elivando falou também, sobre a questão que o inimigo está procurando de todas as formas nos derrubar. Então, quando nós estamos tranquilos um pouco, que Deus está confortando, o inimigo vem querer derrubar a gente. E aí ele vai utilizar todas as artimanhas que ele tem à sua disposição.
Então o que ele pode fazer de artimanha para a gente? Tirar o nosso ente querido que a gente ama tanto. Acabou sua paz ali, porque você está, sofrimento. E aí você vai procurar na onde? Às vezes vai procurar nos vídeos, ou vai procurar em outras pessoas, em vez de procurar a fonte. Qual que é a fonte? Cristo. E procurar entender o porquê que está acontecendo. Porque igual o Jó, a gente deu o exemplo de Jó. Jó, o que ele aconteceu com Jó? Perdeu tudo. Você imagina, você é rico, um monte de fazenda, aí você está com a sua família, aí você começa a perder os filhos, morre os filhos, aí chega os amigos, em vez dos amigos ajudar, fala, não, amaldiçoa esse Deus aí. Cadê os amigos? Já não tem amigo fiel. Então você já está fazendo umas outras ponderações. Então o que acontece? E a paz de Jó? Onde que está? E Jó sofreu possivelmente muito mais do que nós, no nosso cotidiano, na nossa vida. Então o que eu queria deixar interessante aqui, que eu achei da questão da paz, é isso. Então assim, nós estamos ansiando por tranquilidade, paz, felicidade. E para que isso aconteça, nós temos que fazer o quê? Buscar o céu. Porque é a única forma que a gente tem. Nessa vida que nós temos aqui, infelizmente, o sofrimento ele sempre vai existir. Então, assim, a nossa rede semântica, nós sempre temos a palavra. E a palavra de hoje é paz. Quando ouvimos paz, que vem à mente de vocês. Ou se vocês já sentiram paz, falei uma experiência aí. Os nossos convidados primeiro, depois o Wellington para eu fico muito maravilhado com uma coisa, sabe? Deus, ele é tão poderoso, que ele já sabia que nós ia passar por isso. Agora você já imaginou se não tivesse o Espírito Santo para estar nos... Quando Jesus foi para o céu, né? Depois que ele ressuscitou, que ele subiu ao céu, mas ele disse, eu vos deixo a minha paz. Então, ali ele já disse tudo. Como é que, naquele tempo, ele já podia imaginar? Dele é Deus, ele já sabia como é que... Ele já sabia tudo direitinho o que podia acontecer, porque a doença do século está sendo isso. Ansiedade, está sendo pessoas que passam por trauma na infância, por família desestruturada. Então, o que a gente tem a dizer aos nossos ouvintes é que busque a paz em Cristo. Né? E que realmente ele vai encontrar a verdadeira paz, ele vai encontrar a solução para a ansiedade, o foco dele não vai estar nos prazeres desse mundo, porque tudo isso vai passar. A minha experiência de paz é que em 18 anos eu não vivi coisa boa enquanto eu vivi 1 ano na igreja. Porque eu entrei na igreja, eu estava com, acho que foi em 2016, eu acho que eu estava com uns 18 anos, 19 anos. O que eu vivi na igreja 1 ano, de coisa boa, de paz mesmo, assim, aquela tranquilidade, eu não vivi em 18 anos atrás. Então a gente vê que realmente um dia na presença de Deus vale muito mais do que 1000 anos longe dele. Jovem Wellington. Eu acho que é uma sensação de liberdade, eu diria. Ali você está mesmo entregando a sua vida verdadeiramente a Deus, ele vai te encher de coisa boa, vai te preencher de coisa que de um sentimento, uma sensação positiva. Então acho que seria mais ou menos essa linha também, uma coisa libertadora. Eu coloquei algumas palavras, mas eu acredito que a paz ela traz uma felicidade que você não consegue explicar. Então, quando nós temos o conforto de Cristo, que é quando a gente entrega mesmo alguma questão a Deus e a gente começa a ficar tranquilo. Aí você fala assim, mas como? Estou no meio da tribulação, mas eu entreguei nas mãos de Deus, mas eu estou tranquilo. Estou passando por uma necessidade muito grande, mas entreguei na mão de Deus e deixei que Ele resolvesse e eu estou tranquilo. Como você vai ficar tranquilo? É uma paz que você tem. E aí entra num contexto um pouco da ansiedade, que os meninos vão falar mais à frente também. Mas aí você para de ficar muito ansioso para querer resolver qualquer situação, porque você sabe que tem alguém que vai te auxiliar ali. Se os meninos já quiserem pegar um gancho aí de quinta-feira, já vamos seguir aí.
que o meu irmão comentou, levando a ansiedade a Jesus, né? A ansiedade, eu não sou um especialista nisso aí, mas pela minha experiência, a ansiedade é como se fosse uma preocupação Com o né? futuro, Com o né? futuro, com o dia de amanhã, né? Tipo assim, tem tanta coisa para resolver amanhã, e sendo que é interessante, não sei se já aconteceu com vocês, já aconteceu muito comigo, mas graças a Deus já consegui entender isso. Às vezes, quando a gente tem alguma coisa para fazer ali, que a gente olha e vê, imagina que não vai conseguir, mas não vai mesmo, pela força do ser humano, a gente se desgasta, fica estressado, fica agoniado, fica preocupado. A gente se preocupa tanto que quando chega no dia as coisas resolvidas assim, dá até muito melhor do que o nosso plano. E acaba prejudicando outras coisas sem ser só a mente. É, isso mesmo. E a gente acaba se desgastando, sofrendo por coisas que ainda não aconteceu, né? Então, nessa parte aqui, levando a ansiedade a Jesus, eu achei muito interessante o primeiro, que até eu marquei aqui, ó. Para encontrar a paz e ser liberto da ansiedade, devemos primeiro levar nossos problemas a Deus em oração. Invocar o nome de Jesus é uma excelente maneira de impedir que os pensamentos negativos passem por nossa mente, e devemos começar a nos concentrar novamente na verdade. É o que lemos em Filipenses 4:6, que Deus diz assim, ó, não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, por meio de oração e súplica, com ações de graças, apresentem os seus pedidos a Deus. Então, o que eu acho interessante aqui é que a gente não confia em Jesus como era para ser confiado. Porque vamos levar para o nosso lado do humano aqui. Uma pessoa que você pensa numa pessoa que você tanto confia. Aí, uma pessoa mais de confiança. Tipo assim, tem que pagar uma conta, vou ter que pagar R$500 sábado que vem, um exemplo, sábado que vem à noite. Só que você tem R$500 já guardado e não vai conseguir arrumar outros 500 no sábado seguinte. Então, o que é que vai acontecer? Alguém de confiança vai chegar para você e dizer, olha, eu estou precisando de dinheiro na sexta-feira, antes do pôr do sol, eu entrego para você e tal. Se for uma pessoa que a gente confia realmente, a gente vai emprestar, não vai? Mas se for uma pessoa que você não confia, você vai emprestar esse dinheiro, sendo que é uma responsabilidade grande? Talvez não, seja possível você até levar a conversa para o outro lado para não emprestar. Mas se for uma pessoa de confiança, você não pensa duas vezes, toma, confiando na pessoa. Se a gente tem essa confiança em Jesus, a gente entrega a nossa causa, lança sobre ele a nossa ansiedade e fica despreocupado. É como se tu entrega para ele e fica de braço cruzado, humanamente falando, né? Fica tranquilo, porque o dia e a hora Jesus vai resolver. É igual um amigo confiável. Você fica tranquilo, na sexta-feira, até na quinta-feira um amigo já falou para ti, manda teu Pix, agora é Pix, né, que já conseguiu o dinheiro. Mas se a gente pensar em Jesus como segundo amigo, a gente vai sofrer mais, porque tu vai lançar ansiedade sobre ele, mas tu vai ficar preocupado. Tu lança sobre ele, ele vai ser o teu plano B, um exemplo. Tu vai lançar tua ansiedade sobre ele, mas o que tu puder fazer para ver se tu mesmo consegue, tu vai fazer. E é onde a gente vai sofrer mais. Então, que a nossa confiança ela tem que estar em Jesus. Porque Jesus nunca decepcionou, né? A gente já decepcionou tantas pessoas nos decepcionaram, mas Cristo nunca viu uma passagem, nunca viu um exemplo, nunca vi sequer um testemunho em dizer que a pessoa, eu escolhi Jesus e eu estou decepcionado hoje. Eu nunca vi. E eu tenho certeza que eu nunca verei. Sabe o que eu queria comentar, que eu gosto de deixar claro, assim, porque a gente está vivendo um grande conflito. Isso é a verdade, entre o bem e o mal. Então, automaticamente, ou a gente está do lado do mal ou a gente está do lado do bem. E esse grande conflito é justamente na nossa mente. É contra as coisas boas de Deus, Deus com as coisas boas e o inimigo tentando atrapalhar. E ele vai tentar de qualquer forma nos atrapalhar. Ele vai botar pensamentos que não é para ser. Eu falo assim porque eu sou um testemunho vivo. Porque eu passei por tudo isso. E para a honra e glória do Senhor estou aqui. Amém. Eu ia buscar paz aonde não tinha paz. E por muitos tempos da minha vida, vivi ansioso. Quase entro numa depressão. Por quê? Porque eu estava buscando a paz onde não devia. Mas para a honra e glória do Senhor, Deus foi abrindo a minha mente e hoje estou aqui. Então, que isso sirva de exemplo, né? Que Deus está disposto a dissipar tudo isso da nossa vida. Mas, claro que também precisamos de nós querer. Né? Que nem
em Apocalipse 23 ou é 3:20, se eu não me engano, depois alguém confirma, que ele fala, ele está na porta do nosso coração batendo, mas nós precisamos abrir, ele não vai invadir. Então Deus, ele quer restaurar a nossa mente, ele quer nos preparar para ir para o céu, morar com ele eternamente. Então, no momento que uma pessoa que esteja passando por tudo isso, ela disponibiliza o seu coração, a sua mente, para pensar coisas boas, a vida dela vai mudar totalmente. Porque eu vivi isso, eu vi o quanto Deus mudou minha vida, quanto Deus transformou minha vida. Então, isso é tão maravilhoso, porque quando isso alcança a gente se sente no dever de alcançar outras pessoas, porque a gente vê tantas outras pessoas sofrendo também com tudo isso no mundo. Então, é isso, que nós podemos sempre estar buscando a nossa paz e escolher o lado de qual a gente quer. Isso é o mais importante de tudo. Deus, ele está disposto a todo tempo nos dar a paz. Ele quer nos dar a paz, mas muitas das vezes a gente vai buscar onde não é realmente para buscarmos. Então é isso. Eu só queria deixar um recado aqui para nós e para os nossos amigos que estão nos assistindo. Muitas das vezes a gente pensa que Deus, ele não se preocupa com a gente. É isso A mesmo. gente acha que as nossas causas ali é uma causa simples. Deus tem tantas pessoas aí no mundo aí para cuidar, tantas pessoas fiéis. Isso é o pensamento às vezes da gente. E eu que só erro, eu que me afastei, eu que fiz isso aqui, Deus não vai olhar para mim, Deus vai olhar para quem está pregando o evangelho. Mas isso é coisa do inimigo. Deus se preocupa com os mínimos detalhes da nossa vida. Ele quer botar a dúvida na nossa mente. O inimigo quer botar a dúvida que a gente vai jogar a culpa em quem? Em Deus, né? Mas por que outras pessoas são mais abençoadas do que eu? E surgem muitas situações. Então, meu amigo, fique em paz, porque Deus, ele tem cuidado da sua e da minha vida. Amém. E toda a nossa causa a gente tem que entregar para Cristo, seja elas pequenas, seja elas grandes. Porque tem advogado de pequenas causas, né? E tem advogado de grandes causas, né? Esse é advogado de infinitas causas, né? Fique em paz que vai dar tudo certo. Amém. Só complementando um pouco do que o Matheus falou, a gente consegue, a gente pode buscar a paz em Cristo sozinho. Só que a gente tendo pessoas ao nosso lado que sempre nos incentivam, que sempre nos levam para cada vez mais perto de Deus, isso também ajuda. Às vezes você que vai na igreja e com certeza já deve ter escutado muito antigamente. Hoje em dia essa fala ela tá caindo mais por terra porque o pessoal já notou que ela não faz mais sentido. Mas antigamente existia muita fala de que quando a pessoa falava que ela estava com depressão, algo desse tipo, as outras pessoas falavam, mas você tá com... Isso aí é falta de orar, vai orar. É falta de trabalho, né? Já vimos. Então, hoje, com os estudos, já se provou que a depressão, a ansiedade, esses problemas mentais são reais. Não é a falta de Deus ou a falta da sua comunhão com lendo a Bíblia. Isso não tem nada a ver. Isso é um mal, é uma doença, mais uma doença decorrente do pecado. Então, você é até uma coisa que se relaciona ao mundo financeiro, que se a gente está rodeado de pessoas que pensam em crescimento, em evoluir financeiramente falando, a gente vai querer, isso vai instintivamente, a gente vai querer também se parecer assim, seguir essas dicas, né, que ali do círculo onde você está inserido, porque isso é automático, não é que você vai estar se forçando e tal, é algo automático. Você vê outras pessoas, você vê essas outras pessoas, vê que está dando certo para elas, você também vai querer perguntar como é que faz, perguntar como é feito, e enfim, isso relacionado ao mundo financeiro. Mas trazendo para a igreja, para o mundo ali espiritual, isso também é verdade. Se a gente está envolto de pessoas que creem na mesma fé que a gente, fala a mesma língua, digamos assim, falando coisas positivas, coisas que nos preenchem, automaticamente a gente vai se sentir em paz, porque isso, os relacionamentos que a gente também cria, também é uma dádiva que
que Cristo deixou pra gente. A gente tem que ter esses relacionamentos com outras pessoas, porque se for pessoas de boa índole, né, que acreditam na mesma fé que você e tal, ela vai fazer com que você cresça ainda mais a sua fé, porque ela vai mostrar da vida dela que você também pode se aproximar mais de Deus, mais de Cristo. Então isso faz com que a cada dia a gente também, por meio de outras pessoas, a gente também busque cada vez mais Deus, e assim a gente vai encontrando a nossa paz individualmente, mas por decorrência de outras pessoas também. Aqui eu queria só dar uma pincelada bem rápido, que o nosso tempo já está um pouquinho avançado, aqui da parte de sexta. Aí cada um pode depois comentar o que achou da lição de forma geral, para a gente já encerrar. Vou citar só uma parte que eu achei bastante interessante aqui da lição de sexta. Ela vem com o título Vida de Paz. E aqui é uma parte que eu vou até ler. Ele lhes deixou a paz que havia sido sua durante sua vida na terra, que havia sido com ele em meio à pobreza, maus tratos e perseguição, e que estaria com ele durante sua agonia no Getsêmani e na dolorosa cruz. A vida do Salvador na terra, embora levado em meio a conflitos, foi uma vida de paz, embora irados inimigos estivessem constantemente atrás dele. Disse: e aquele que me enviou está comigo, não me deixou só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Então aqui Deus ali, ele já veio com uma missão. Ele veio para cumprir algo. E ainda assim isso não o afligiu, no sentido de que eu sei que se eu for para lá vai acontecer alguma coisa de muito ruim comigo, então eu não vou. Ele não teve esse tipo de pensamento de que talvez se a gente se colocar na mesma posição que Cristo, talvez a gente pararia para pensar que não, mas por que eu vou fazer isso aí? Não tem nada a ver, eu tô bem, não tem ninguém me atacando, não tem ninguém falando mal de mim. Aqui eu tô num lugar perfeito, eu tô aqui com meu pai, eu tô aqui com os meus anjos, aqui eu tô sendo exaltado. Por que eu vou para um lugar onde eu vou ser pisoteado, onde eu vou ser maltratado, onde eu vou ser não amado? Então não tem sentido eu ir para um lugar desse. Mas ainda assim, Cristo veio para cá, passou por toda a tribulação que ele passou, só porque ele me salvou. Ele quis me salvar. Então, olha o nível de... É uma paz que nem a palavra paz eu acho que define o que Cristo realmente pode te entregar. Tão... transborda além do que essa simples palavra ela carrega. Então é uma coisa até difícil para a gente, humanamente falando, limitado em conhecimento, que se torna até difícil, porque a gente é falho, a gente tá aqui, a gente comenta o que a gente tenta com o básico, né? De conhecimento, o máximo que a gente consegue, mas isso não vai, talvez não pode te atingir da forma que precisa. O que vai te atingir é você com a sua comunhão, você buscando a sua paz. A gente só pode ser um comunicador aqui para você que assiste. Mas o que vai realmente fazer a diferença é você, no seu dia a dia, na sua vida, você buscar a sua paz. Talvez a gente comete erros falando uma coisa ou outra, porque é normal, a gente é falho, faz parte. A gente não tem que se basear em outras pessoas. A gente pode se inspirar no sentido de que daquilo que eu tinha mencionado antes, para a gente
buscar por conta própria nosso próprio conhecimento por meio e se aproximar cada vez mais de Deus. Então, essa parte para mim aqui que a lição mencionou, acho que para mim foi bem impactante. O que tu falou é só pegando um gancho, né? E outra coisa, a salvação é individual, né? O que se vocês podem estar bem aí, que só vamos supor que tá nós 4 aqui, vocês 3 aí estão salvos e eu perdido, é só um exemplo. O Espírito Santo, a paz que vocês têm ali, a tranquilidade, a salvação, não vai me salvar, né? Claro que vai me influenciar, que nem você falou, tá com pessoas que te levam a perto de Jesus é uma benção, que às vezes acaba te arrastando, né? A gente acaba sendo influenciado pelas atitudes deles, isso é bom, mas a nossa salvação é individual. A gente se inspira nas pessoas influentes, mas a gente tem que se inspirar e tem que buscar o nosso conhecimento também pessoal. É por isso que a gente tem, cada um tem a sua Bíblia, né? Já imaginou se só o pastor tivesse a Bíblia e a gente só estudasse na igreja? Aí seria mais difícil, mas todos nós temos as mesmas possibilidades de acesso à palavra de Deus. Eu vou aproveitar e falar logo minha parte aqui, que é bem simples. É o segredo para que a gente tenha vida e paz, é isso aqui, que está definido aqui no segundo parágrafo, que está até marcadinho. Aquele que reivindicam as palavras de Cristo e entrega o coração aos seus cuidados e a vida, a sua orientação, encontram paz e quietude. O que é que eu tenho que fazer para me ter vida e paz, para me ter tranquilidade? Eu entrego a minha vida a Cristo e entrego a minha vida às orientações dele que está aqui na palavra. Vou obedecer todos os nãos que estão aqui na Bíblia e vou obedecer todos os sim. Eu vou obedecer toda vez que ele manda eu parar e vou obedecer toda vez que ele manda eu continuar. Então, minhas atitudes, o meu coração, minhas atitudes está entregue a ele. O que é que precisa mais? Nada, né? E a gente tem que parar de querer confiar no nosso próprio eu, no que a gente acha, na nossa experiência, porque se a gente for querer se comparar com a experiência ao lado de Cristo, a gente não chega em lugar nenhum, né? É justamente isso, eu só queria complementar o que eu tinha falado anteriormente. É tão maravilhoso que Isaías já tinha profetizado, né? Isaías 9,6 diz assim, ó, porque um menino nos nasceu, né? Diz assim, porque um menino nos nasceu, um filho nos deu. O governo está sobre os seus ombros e o seu nome será, olha, maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e o príncipe da paz. Do que nós precisamos mais? Só entregar nossa vida a Ele. Então, tudo que a gente aqui estudamos, que nós comentamos, tudo está ligado justamente a uma pessoa, que é o próprio Jesus. Ele é a paz, Ele é o príncipe, Ele é o nosso Salvador, Ele é tudo. Então, onde a gente chega a uma conclusão? Que somente por Cristo nós conseguiríamos nos libertar de todos os nossos problemas, porque quando a gente fala assim questão de ansiedade, depressão, porque é o que as pessoas estão mais vivendo no momento. Mas tem muitas pessoas que, por muitas das vezes, estão passando por outra dificuldade, que às vezes não vê solução. Mas Deus, Ele está disposto tem sempre uma solução, e Ele sempre está conosco. Mesmo que muitas das vezes a gente duvide, que a gente não, por problemas mentais, não quer nem acreditar e confiar que Ele tem poder o suficiente para transformar a nossa vida. Mas é isso. Muitas das vezes a gente quer ser, só rapidinho, eu sei que o tempo está limitado, só que muitas das vezes a gente quer ser igual o Jó, né? Quer que Deus leve a gente até um Leviatã. Ele dizer, olha, faz isso. Mas a gente é complicado, só Jesus mesmo na nossa causa, né? Graças a Ele, né? Que a gente... Isso mesmo, graças a Ele a gente encontra aí a nossa paz. Eu queria corrigir, né, a minha fala na questão de João 14, de 1 a 3, que faltou um pedaço, né, não consegui descrever bem, então vou citar novamente, que diz, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim, na casa de meu Pai há muitas moradas, se assim não fora, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. Eu Amém. Também queria deixar também João 14,6, que Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Então, se a gente não buscar Ele,
nós não vamos conhecer o Pai. E se nós não conhecemos o Pai, nós sempre viveremos em aflição e nunca a paz certa. Sempre uma paz passageira ou que a gente imagina que vai ser uma paz, mas que nunca vai nos completar ou vai nos preencher por completo ali ao ponto da gente se sentir tranquilos. Então que nós possamos pensar sempre em buscar a Deus, porque Ele é o caminho e Ele é a verdade. Amém. Amém. Só através da Bíblia nós iremos encontrar a paz. Porque aqui está um manual para a gente nos libertar de tudo isso. E a paz é o próprio Jesus, está aqui, que meu irmão falou. Aqui nós podemos conversar, podemos abraçar, podemos chorar, podemos conversar e abrir o nosso coração para dizermos tudo o que nós estamos sentindo. Então é isso, que isso sirva de edificação tanto para a gente quanto para todos que estejam acompanhando a gente, né? Que tudo que a gente comentou aqui possa de qualquer forma ter ajudado alguém ou até mesmo para a pessoa que está passando por um momento muito difícil, que Deus é a solução. E é isso. Amém. Amém. Queria pedir aqui pro Matheus fazer nossa oração final. É isso aí, oremos. Grandioso Deus e majestoso Pai, louvado e exaltado seja o teu nome. Amém, Senhor. Obrigado porque o Senhor tem nos dado as oportunidades, Senhor, de cada dia crescer no conhecimento e na graça. Sem Ti nada somos, Senhor. E nós queremos entregar todas as nossas ansiedades, todos os nossos problemas em Tuas mãos. Amém, Jesus. Nós queremos ter a certeza do amanhã mais feliz e mais alegre na Tua presença. Amém. Seja com cada ouvinte, Senhor, que por algum momento vai ouvir essa mensagem, esteja ouvindo. Que o Senhor vai de encontro no coração dessa pessoa. Eu não sei o problema de cada um delas, mas o Senhor sabe o problema de cada um de nós. O Senhor conhece o nosso interior, Senhor. Então trabalha no nosso coração e na nossa mente. Nos liberte, Senhor, de todo o mal como o Senhor tem feito todos os dias em nossa vida. Amém. Pai, deu uma semana maravilhosa que é desconhecida para nós. Mas o Senhor já sabe tudo. Então, perdoa também os nossos pecados e que o seu Santo Espírito esteja conosco todos os dias, Amém. até a consumação dos séculos. Todas essas bênçãos eu te peço e agradeço no nome santo de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado você aí que nos acompanhou até aqui. Tem um convite especial para você. Quero te convidar para participar da nossa lição 10, controlar o estresse. Se você quer saber o que essa lição vai ensinar, o que essa lição vai mostrar, te convido para se fazer presente aqui com a gente na próxima lição. Se você gostou da lição de hoje, curte aí, compartilha, ajuda bastante o engajamento do canal. E aproveita para se inscrever também, se você ainda não é inscrito no nosso canal. Cada vez que a gente postar um conteúdo novo, você vai ser notificado desse conteúdo. Até mais, tchau.